diretoria do Flamengo divulgou os preços dos ingressos para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Os valores ficaram entre R$ 100 a R$ 4.500. Em relação à decisão de 2022 diante do Corinthians, houve um aumento de até 85% nos preços para os setores mais populares, Norte, Sul e Leste. A discussão dos valores dos ingressos foi feita em reuniões que envolveram o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É dele a palavra final. Também esteve envolvido nas conversas o vice de comunicação do Flamengo, Gustavo Oliveira. O blog do UOL fez a conta dos reajustes para os preços para sócios torcedores dos planos Diamante, Platina e Ouro. Dificilmente em decisões, os outros planos têm acesso a ingressos. No setor norte, onde ficam as organizadas, houve um aumento de 43% nos preços. O ingresso mais barato é de R$ 100 para o sócio do plano Diamante, o mais alto. Em 2022, esse valor foi de R$ 70. O reajuste foi similar para outros dois planos. No caso do setor sul, houve um aumento de 75% nos ingressos para os dois planos. O sócio Diamante terá de pagar R$ 175, enquanto os outros dois planos, Platina e Ouro, terá de pagar R$ 245. Diante do Corinthians, o valor foi de R$ 100 e R$ 140, respectivamente. Esse setor tem preços iguais aos do Norte em jogos comuns. Em decisões, o Flamengo aumenta o preço. Desta vez, o incremento foi bem acima do setor das organizadas rubro-negras. A Sul também será o setor da torcida visitante são paulina. Sem sócio, o torcedor tricolor terá de pagar o preço do público em geral, R$ 700, 350 meia. No setor leste superior, o aumento foi de 67% em relação a 2022, com preços de R$ 250 e R$ 350. Já no setor leste inferior, o incremento no preço sobre a decisão contra o Corinthians foi de 85% maior reajuste. Ou seja, os bilhetes custam entre 300 e 420 para os principais planos. E aí, pessoal, esse assunto vem sendo bem comentado hoje, tanto a torcida do São Paulo quanto a do Flamengo se mostram indignadas. O elenco do São Paulo ganhou o fim de semana de folga após o adiamento da partida contra o Coritiba, inicialmente marcada para acontecer neste domingo às 8h30, no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. A CBF decidiu alterar a data do confronto para 27 de setembro às 19 horas, pelo fato de neste domingo haver um jogo envolvendo outros dois rivais na capital paulista, Corinthians e Palmeiras, o que aumentaria as chances de confronto entre torcedores pela cidade. Desta forma, o técnico Dorival Júnior e seus jogadores retomarão os trabalhos na próxima segunda-feira, às 15h30 no CT da Barra Funda, iniciando uma longa preparação para o seu compromisso seguinte contra o Internacional no dia 13 de setembro no Beira-Rio. Até lá, o elenco do São Paulo terá 11 dias para descansar e treinar firme visando a reta final da temporada. Após a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU nos pênaltis, o time precisa reagir no Campeonato Brasileiro, competição na qual vem tendo dificuldade para vencer seus jogos, antes de voltar o foco para a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O São Paulo não venceu nenhuma das 6 últimas partidas que disputou pelo Campeonato Brasileiro, somando 3 derrotas e 3 empates. Fora de casa, o desempenho também é frustrante. O time não conseguiu triunfar em nenhum dos 10 jogos que fez longe do Morumbi. Antes brigando por uma vaga no G4, o tricolor agora figura na parte de baixo da tabela e começa a ver seus principais concorrentes na busca por uma vaga na Libertadores de 2024 se distanciarem. Justamente por isso, essa espécie de intertemporada tricolor pode fazer bem ao elenco que há tempo vinha envolvido em uma maratona insana de jogos por 3 competições diferentes. Esse período também seria importante para Rames Rodrigues seguir evoluindo fisicamente e conhecendo melhor seus companheiros. Porém, o meia foi convocado para defender a seleção colombiana nessas 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O São Paulo está caminhando para o final da temporada de 2023 e ainda sofre com diversas baixas no elenco por conta de lesões. Para alívio do torcedor são paulino, alguns nomes podem estar próximos de voltar à ativa para ajudar a equipe de Dorival Júnior.
No momento, o tricolor paulista tem 6 jogadores entregues ao departamento médico com lesões mais graves: Galopo, Ferrarese, David, Erisson, Patrick e Igor Vinícius. Na última quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a recuperação de alguns deles. O zagueiro Ferrarese é o que mais anima. O venezuelano passou por uma cirurgia no joelho direito em janeiro e já está treinando com o grupo. Segundo Dorival Júnior, o jogador deve se aproximar ainda mais do restante do elenco na próxima semana. Ainda que seja difícil retornar ao time titular, o defensor pode voltar a ser uma opção para o treinador em breve. Outro caso comentado por Dorival foi o de Igor Vinícius. O lateral direito passou por uma cirurgia no pubis no início do ano e está em transição. Após passar por uma adaptação física, o jogador também poderá voltar a ser relacionado. Patrick também está em transição, aprimorando sua preparação física para retornar. Galopo, que também sofreu uma lesão no joelho em março, está um pouco mais longe de retornar. O meia ainda tem que cumprir um prazo de recuperação e, por isso, não chegou a voltar a treinar. Assim, sua volta deverá acontecer mais próximo do final do ano. Erisson e David sofreram lesões recentemente e também devem demorar um pouco mais para retornar. O primeiro voltou a ter problemas musculares depois de quase 3 meses sem jogar, enquanto o segundo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e pode não voltar a atuar pelo São Paulo. 2 jogadores das categorias de base do São Paulo tiveram os contratos rescindidos nesta última semana, que foram os casos do meia Vinícius e do zagueiro Pedro Lucas. As rescisões apareceram no vídeo da CBF. Vinícius, que tinha contrato com o tricolor até o final deste ano, chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal no Campeonato Paulista. Já Pedro Lucas possuía vínculo com o São Paulo até agosto de 2024, porém também estava fora dos planos do clube do Morumbi.